Levanta-te e desce à casa do oleiro, Jeremias capítulo 18, versículo 2. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Glória a Jesus. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o barro é nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. O vaso que o oleiro estava formando se quebrou. O vaso que o oleiro estava formando se quebrou. E nós não iremos ver, dizer ou descrever por que isso ocorreu. O Senhor era o oleiro, Israel é o barro. E ele não quebrou este barro. Ele se quebrou nas mãos do oleiro. E nós sabemos que mesmo ele se quebrando na mão do oleiro, assim é a nossa vida quando se quebra. Assim é o Israel de Deus quando se quebra na mão do oleiro. Ele pega o barro novamente, refaz, organiza as circunstâncias, mexe, trabalha novamente, porque a nossa vida ela é como uma roda. A roda que a argila vai ser girada nela, onde o barro vai ser trabalhado. O Senhor está dizendo para Israel: eu sou o oleiro sou eu. O comando é meu. O controle é meu, é do oleiro. Barro não controla, oleiro controla. Barro não dá direção. Vou para a roda assim, vou para a olaria assim. Delebe andará súbria. Barro não diz, quero assim. Deme come camaias. Mas é o oleiro que está no controle da roda que trabalha esta argila. E ele não quebrou. Foi o barro que se quebrou. Que se quebrou na mão do oleiro. Assim como muitas das vezes, irmão, é a nossa vida, é a sua vida, é a minha. Às vezes ela é como uma roda, em que o barro não tem o controle do processo. A argila não tem o controle. Deme Deus tergue. O barro não diz, eu quero o jarro assim.
mas o controle da roda que está girando o barro, que está movendo o barro, que está levando o barro para lá e para cá, amassa o barro, joga água no barro, traz o barro, lança o barro, espreme o barro. O barro não tem o controle sobre si. Mas Deus, Ele está dizendo para o Israel dele: barro não tem forma por si só. Barro não pode por si só. Ele é dependente da ação da mão do oleiro. Deus está dizendo para Israel, às vezes é necessário se quebrar, ser quebrado para ser refeito, reconstruído. Porque quando o vaso, o barro, ele se quebra, ele não tem um poder de se auto-reconstruir. Mas o oleiro, que está no controle da roda, no comando da olaria, e sabe onde é que precisa de mais água, que precisa de amassar mais, de mexer, de mexer mais, de apertar mais, de moldar mais. Ele está dizendo: eu sou o controle. Eu que controlo. Sou eu que controlo. Eu tenho o poder sobre a roda da vida. Eu tenho o poder sobre a roda da vida. E tenho o poder sobre o barro na olaria. Eu sei o que faço com a argila. Eu sei o que eu faço com a argila. E eu sei o que eu promovo. O Senhor está dizendo para nós: meu é o controle sobre a casa de Israel. Meu é o domínio sobre a casa de Israel. Às vezes é necessário, pela fragilidade, pelo trincado, pelas situações, há uma quebra. E quando o vaso se quebra, eu sou Deus de restauração. Eu tenho o comando sobre a argila. Eu sei onde apertar e moldar. Eu sei onde fazer. Deus tinha um plano para Israel. Jeremias não estava no seu melhor momento. Jeremias estava enfrentando um tempo difícil. Deus estava falando com Jeremias. Deus estava instruindo. Deus estava mostrando a Jeremias, através de uma metáfora, que o controle e o comando é dele. Que Israel não passava de um barro na mão deste oleiro. Israel estava agora a ouvir. Israel agora estava a entender. Deus estava dizendo ao profeta: o homem é o barro.
Deus estava dizendo ao profeta: o controle é meu. O controle é meu. Deus estava dizendo ao profeta: o barro eu faço como eu quero. Então isso significa que eu tenho controle total sobre o barro. Eu tenho controle total para moldar, para quebrar, para refazer, porque a minha vontade, ela é soberana. E não importa se o vaso está inteiro ou se está quebrado. Porque quebrado ou inteiro está na mão do oleiro. Bem ou mal está na mão do oleiro. Podendo alguma coisa ou não, está na mão do oleiro. E Deus tinha um plano, o oleiro tinha um plano. Havia um plano para ser estabelecido do oleiro para com o barro. E onde ele era modelado a cerâmica exatamente como no tempo de Jeremias. Deus chega naquele tempo e diz o que ele estava a fazer naquele tempo. O Senhor estava dizendo: assim como o oleiro tem um plano para um pedaço de barro, eu, o Senhor, tenho um projeto para a vossa vida. Assim como o oleiro, ele tem um plano para aquele barro. Eu, o Senhor, tenho um projeto para o vaso. Eu que sou o comando na vida de Israel. Se quebrou na mão do oleiro. O segredo é onde está. Se quebrou, mas está quebrado na mão do oleiro. Este oleiro tem todo o poder. Este oleiro está dizendo: eu sei trabalhar com argila. Eu sei trabalhar com este barro que eu conheço. Às vezes Deus começa a apertar o barro. Às vezes o vaso está quebrado. Às vezes nós estamos tão quebrados, irmão. Precisando que o oleiro chegue novamente na reconstrução. Chegue novamente com a sua ação. Os oleiros, eles geralmente usavam uma roda e ela girava para moldar o barro com as mãos. O oleiro está com a mão dele. O oleiro está com a mão sobre o barro. O segredo é você mesmo quebrado, sabendo que está na mão do oleiro. Está fora do lugar, mas está na mão do oleiro. Está tudo arrebentado, mas está na mão do oleiro. Não está como você queria que estivesse, mas está na mão do oleiro. As coisas saíram do controle, mas está na mão do oleiro. Não é mais como antes, mas está na mão do oleiro. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Trincou, mas está na mão do oleiro. Em seguida,
Essa vasilha era queimada num forno para ficar rígido. Porque como se ainda não bastasse, a olaria ainda tem o fogo, a temperatura. Mas quem está no comando da roda, é o mesmo que está no comando da pressão do fogo. Quem está no comando deste barro, quem está a apertar, a moldar, a dar forma, a deixar como é para deixar. Quem está no controle da roda, teme combinar, enquanto ela gira. Esta roda que é a tua vida, que não para, ela era gassúbria. Ele ainda estava no controle, no fogo. Para que fosse pronto e pudesse adquirir rigidez. Porque para chegar até onde o oleiro queria, era necessário um processo dentro do outro. A roda a girar, a mão a modelar, a mão a trabalhar, a instruir e depois a temperatura do fogo para chegar ao ponto. A pressão, a temperatura. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está ferido, mas está na mão do oleiro. Está perseguido, mas está na mão do oleiro. Está com tudo fora do lugar, mas está na mão do oleiro. Não está na mão de homem, está na mão do oleiro. Não está na mão de família, está na mão do oleiro. Não está na mão de parente, na mão de vizinho, na mão de amigo, na mão de adversário. Não é na mão de demônio. Anda lá, baraçúbria. O negócio não está na mão do perseguidor. Não, o controle está na mão do oleiro. O oleiro está te dizendo, te acalma, porque eu estou trabalhando enquanto a roda gira. Enquanto há um movimento no barro, eu estou com a minha mão trabalhando. E quando é o tempo de passar no fogo para adquirir rigidez, adquirir o que é para adquirir, a minha mão ainda vai para te fazer suportar estas temperaturas, estas pressões. Não está mais no controle. O barro não se controla mais. O vaso não tem mais controle sobre nada. Porque há uma mão no comando agora. Quantas das vezes a gente quer um controle e tenta de alguma forma e não encontra, porque perdemos. Você não tem mais o controle desta situação. Você não tem mais o controle deste negócio. Você não controla mais esta situação. Quebrou tudo. Mas existe uma mão que está, oh glória, sobre a roda. O barro não está só. O barro não está só. Tem uma mão no barro. Tem uma mão trabalhando sobre a roda. Essa roda que é a tua vida, que gira numa velocidade que o barro não tem um controle sobre ela. Mas o oleiro, que é dono do barro, que é dono do homem, que é teu dono, que é dono dessa situação,
que é dono dessa adversidade, deste processo. Ele está te dizendo, no lugar ou não, eu estou no controle. Quebrado ou inteiro, eu estou no controle. Doente ou com saúde, eu estou no controle da roda. Perseguido ou não, eu permaneço no controle. Contudo, no lugar ou fora do lugar, eu estou no controle. Jeremias está entendendo o que a palavra do Senhor está dizendo para ele. Não poderei eu fazer sobre vós. O Senhor está dizendo para o profeta, através do profeta, para nós, para o povo. Não poderei eu fazer sobre vós. Porque assim como este barro é na mão do oleiro, vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Vocês não estão na mão de demônios porque estão na olaria. Vocês não estão na mão dos inimigos porque estão na olaria. Esta olaria não é porque há pecado. Essa olaria é porque eu estou trabalhando sobre o barro. Eu não sei como você está hoje, mas quebrado ou inteiro, você está na mão do oleiro. Um tempo difícil para Jeremias dizer o que Deus queria que ele falasse. Porque Jeremias está sendo usado para que a nação rebelde de Israel chegue ao arrependimento e entenda que ele só tem o Senhor sobre a vida deles. Não há outro Deus no comando que não seja ele. Deus está dizendo, Israel, eu sou o oleiro. Amassado inteiro, eu sou o oleiro. Quebrado inteiro, eu sou o oleiro. Podendo ou não, eu sou o oleiro. Com tudo bem ou tudo mal, eu sou o oleiro. Eu tenho um plano da fazer um vaso novo. Trabalhar sobre esta roda. Fazer um vaso deste barro quebrado. Porque só Deus, irmão, pega o que está quebrado e refaz com excelência. Só Deus tem o poder. O Senhor está dizendo através do profeta, eu posso fazer. O Senhor está dizendo através do profeta, o que se quebrou eu faço. Onde quebrou eu faço. Eu faço. O segredo é estar na minha mão, porque eu trabalho. Se está na minha mão, o controle é meu. O barro não diz, eu vou ficar assim ou eu vou ficar assim. Eu que moldo o barro. Eu que faço o vaso. O Senhor está dizendo, minha vontade é perfeita e ela é soberana. Observe que não foi o oleiro que quebrou. Ele se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou ele. Ele se quebrou. Talvez você tenha se quebrado. O oleiro não lhe quebrou. Mas você se quebrou.
Porque o homem é o barro. Você se quebrou por conta de uma situação. Você se quebrou por conta de alguém, de um acontecimento. Você se quebrou por causa de algo. Mas há uma qualidade. Sabe onde, irmão? Na argila. Sabe qual é a qualidade da argila? É porque ela se rende. O céu está lhe dizendo, se renda quebrado. Se renda porque eu jogo água na argila. Tua casa está quebrada, te rende. Quando a argila se rende, quando a argila se rende, ela cede. Quando a argila se rende, ela cede na mão do oleiro. Ela cede na mão do oleiro. Eu não sei se é a casa que quebrou, se é a tua família que quebrou. Se é o espiritual que quebrou. Se é o seu emocional que quebrou. Se é algo no teu chamado, no teu ministério, é na tua saúde. Mas nós entendemos com esta palavra que se o barro não cede, ele permanece quebrado. Mas se a argila cede, ela rende na mão dele. Ela rende na mão dele. Porque o segredo todo está na mão do oleiro. Quando está na mão do oleiro, você sabe que quebrado ou inteiro, o oleiro está trabalhando. Porque o barro, ele não tem forma por si só. Por si só, ele continua sendo barro. Por si só, barro é barro. Só é refeito para ser inteiro se ceder na mão do oleiro. Se entregar na mão deste oleiro. Este oleiro que sabe manusear essa argila. Esse oleiro que sabe a quantidade de água sobre este barro. Este oleiro que sabe a temperatura do fogo que este vaso vai suportar para adquirir resistência. Este oleiro que sabe que esse vaso precisa ser queimado num forno. Este vaso depois precisa de uma temperatura sobre ele para adquirir rigidez. E quando ele vai adquirir rigidez, ele não se quebra com tudo. Quando ele vai adquirir rigidez, ele não se quebra com tudo. Porque ele agora está um vaso rígido. Porque
Essa rigidez foi adquirida na pressão do fogo. Foi nesta pressão e neste fogo que essa rigidez não deixou agora o vaso tão frágil. É por isso que tem coisas que chegam que não lhe quebra. Depois que o oleiro passa você nesse fogo, você não quebra com tudo. Você não fica inquebrável, mas também não quebra com tudo. Não quebra com qualquer queda. Da labara súbria. Não danifica com qualquer coisa. Aguenta alguns impactos. Porque aquela pressão que o oleiro fez o vaso passar. Demicaia reva súbria. Entregou para ele resistência. O céu está te entregando resistência. Resistência. Já sofreu queda. Já foi danificado. Mas há uma rigidez no vaso depois do fogo que o vaso não quebrou. Andarabara súbria. O oleiro está dizendo para você, eu estou trabalhando. Porque depois do meu trabalhar na roda, eu te passo no fogo. Laraia súbria. E este fogo vai te dar resistência. Vai te fazer mais forte. Mais firme. Mais rígido. Vai sofrer algumas pancadas. Demarastúria. Para alguém olhar e dizer, meu Deus, não sei como não quebrou. Arrastúria que me cai. Mas o fogo deixou não só uma resistência por fora, mas o fogo deixou uma resistência por dentro do vaso. Porque não tem como só passar na roda e está pronto. Andeme come cassie. Ainda tem um processo do fogo, da temperatura, da pressão. O céu está dizendo aqui, alguém suporta esta pressão. Suporta esta pressão. Suporte esta pressão, porque tu já passou pelo processo da roda. E agora tu estás no processo para adquirir resistência. Fogo. Temperatura, pressão. Arabaia sobrecaminai. E eu estou no controle, assim como eu estou no controle da roda. Eu sei a temperatura até onde tu suporta. Eu sei a temperatura até onde tu aguenta. Eu sei a temperatura até onde vai o teu ai. A pressão não vai além do que o vaso pode suportar. Porque quem conhece também de fogo é o oleiro. Quem conhece também deste vaso é o oleiro. Quebrou, ele voltou a fazer novamente. Ele trabalhou sobre a roda. Andarabado que manasse. Ele permaneceu no controle
Não foi a mão do oleiro que quebrou, foi o vaso que quebrou. A roda girada com os pés, enquanto ele molda o barro com a mão. A roda sendo girada com os pés e ele moldando o barro com a mão. O fogo sendo aquecido, porque o oleiro trabalha com qualidade. Marabá, sobrecaminhar. O Senhor está te dizendo, dói, mas eu trabalho com qualidade. Tu sofre, mas eu trabalho com qualidade. O processo é dolorido, mas eu trabalho com qualidade. Há um gemido na olaria, mas eu trabalho com qualidade. Há uma lágrima na olaria, mas eu trabalho com qualidade. Há um aperto, há uma pressão. Arregue-me a sé, mas eu estou trabalhando e trabalhando com qualidade. Não é qualquer barro que vai parar. A olaria e para o fogo não é qualquer barro. Alabado que me camasse. E o céu lhe diz no dia de hoje, suporta. Porque eu estou dando qualidade nessa pressão e nesse fogo. Eu estou te dando resistência nesta pressão e nesse fogo. Eu estou trabalhando neste negócio, nesta pressão e nesse fogo. Tu não comanda, mas eu estou no controle. Tu não domina mais, mas eu estou no comando. Perdeu o seu controle, mas eu permaneço no controle do barro, na roda e no fogo. Essa pressão, guarde isso no seu coração. Esta pressão, este fogo é para dar resistência. É para dar resistência ao vaso. O oleiro está dizendo para a casa de Israel, barro não se domina, mas eu tenho domínio sobre o barro. O Senhor está dizendo para a casa de Israel, barro não tem controle, mas eu sou o controle sobre o barro. O Senhor está dizendo para a casa de Israel, barro não tem poder, mas eu tenho poder sobre o barro. Enquanto a roda gira, eu estou moldando com as minhas mãos. Eu estou trabalhando com as minhas mãos. Não é sobre a sua mão, é sobre a minha, diz o Senhor. Não é sobre o seu querer, é sobre o meu, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, está proporcionando a Jeremias uma mensagem de ação simbólica. O Senhor está dizendo assim a Jeremias, olha Jeremias, contempla essa simbologia. Olha como eu falo contigo. Dalapaia, súbria. Olha como eu falo com os meus. Redeme, cama, súbria. Olha como eu trato a casa de Israel. Olha como é. Revande, kemi, cama. Não é como eles querem, é como eu quero. Andorega, me vaciar. Não é o pensamento deles, é o meu. Não é o querer deles, é o meu querer. Olha como eu faço com a casa de Israel. Olha como eu amasso ele. Olha como eu coloco a pressão e boto ela no fogo. Olha como eu faço adquirir resistência, Jeremias. Resistência.
Sai. Depois desse processo, não vai se partir com qualquer queda. Tem que massa. Depois desse fogo e dessa olaria, não vai se quebrar com qualquer coisa. É homem de processo, é mulher de processo, é vaso de olaria. Ramarassúria, é barro que aguentou fogo. Andar, é vaso que passou pela roda. É mão do oleiro que manuseou. Não foi qualquer barro, não. Foi barro que ia pro fogo, saía do fogo, se aguentou resistência. E depois de pronto, entendeu o meu trabalhar sobre o barro. Não era só ser amassado. É só amasso. É fogo. Pressão. Temperatura. Para que isso? Para ter resistência. O Senhor está dizendo, olha a simbologia, Jeremias. Olha como eu falo contigo e com a casa de Israel. Olha a argila cedendo na minha mão. Da labarado que mácia. E me come naracé. Depois de hoje você não vai mais murmurar, você só vai dizer, Deus me dá graça nessa olaria, subté, me dá graça nessa pressão desse fogo que está me dando resistência sobre o vaso. Deus está chegando aqui, para lhe dizer, sou eu nesta olaria, neste processo, para que você não só seja moldado, mas adquira resistência no fogo, na pressão, na temperatura. E depois deste processo, não vai chegar a se quebrar facilmente. Porque o fogo, que ninguém entrou com vaso, era o vaso e o fogo, até o oleiro ver que estava pronto. O fogo deu resistência. A pressão deu resistência. Adquiriu na temperatura. Ele está aqui falando com alguém. Suporta a pressão desse fogo. Já passei contigo na olaria. E tu vai também sair dessa fornalha. E vai chegar o tempo que alguém vai dizer, meu Deus, eu não sei como tu quebrou. E tu irás dizer, não quebrei, porque depois da olaria, o oleiro ainda me deu uma passada numa pressão no fogo. Ainda tive que aguentar o fogo para adquirir resistência. Se você está sofrendo pressões de uma forma que você não está mais suportando, o oleiro está lhe dizendo nesta mensagem, suporta mais um pouquinho com a minha graça, porque eu já estou te tirando desta temperatura. Ande você andarabarassa. Porque se eu lhe tiro antes, a sua resistência estará em partes.
Mas se eu lhe tiro no tempo, o vaso tem resistência por completo. Nem todo barro vai para a olaria, nem todo barro vai para o fogo. Mas o oleiro sabe como trabalha sobre as rodas e o oleiro sabe como trabalha na pressão do fogo. Ele lhe trouxe aqui para ouvir esta mensagem, para lhe dizer: não te preocupas, eu estou trabalhando. Recebe uma porção da minha graça para que tu suporte a olaria e o fogo. A olaria e o fogo. E depois tu entenderás que é através dos processos que eu te faço adquirir resistência. É através dos processos que o vaso adquire resistência e rigidez. Pai, eu te apresento a vida dos teus filhos. Tome eles diante de ti neste momento. Esta pressão que não cessa, esse fogo que não acaba. Esta olaria que parece que não termina. Independente de tudo, Senhor, o importante é estar na mão do oleiro. Eu te apresento estes barros. Que não tem controle mais. Mas o oleiro tem o controle sobre o barro. Tu permaneces no controle. Tu estás no controle e age neste controle. Toma a casa dele, a casa dela, o ministério, a família, as áreas. O Senhor é o que faz, o Senhor é o que estabelece. É assim que eu te apresento, Senhor, cada casa aqui representada, crendo no teu agir, no teu trabalhar, e de que o oleiro está fazendo algo sobre este barro.